O sol castigava as costas de Zé, como se o próprio céu estivesse cobrando uma dívida antiga que ele nunca contraiu. Ali, afundado até os joelhos na lama vermelha e viscosa daquele garimpo maldito, ele sentia o peso esmagador de cada escolha desesperada que o trouxera até aquele inferno de terra e ganância. Suas mãos, que antes acariciavam as sementes de milho com a delicadeza de um pai que nina um filho, agora estavam em carne viva, rasgadas pelo metal bruto da picareta e pelo suor salgado que ardia em cada ferida aberta. É por eles, Zé. Não desiste agora, pelo amor de Deus. Ele sussurrava para si mesmo com a voz embargada, enquanto a imagem de sua pequena Maria, com os olhos fundos de fome e o prato vazio na mesa, queimava em sua mente mais do que o calor escaldante do meio-dia. O silêncio sagrado da roça fora substituído pelo barulho ensurdecedor das máquinas que pareciam mastigar a alma da terra e pelos gritos de homens que já haviam perdido a humanidade em troca de um brilho amarelo. De repente, um capataz de olhar gélido e chicote na cintura se aproximou, chutando o balde de Zé com violência. Ande logo, seu infeliz. Aqui não é lugar de sonhador preguiçoso, é lugar de bicho que trabalha. Zé abaixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar mais que o sol, mas seus olhos, nublados pelo suor, viram algo. Um lampejo, um pequeno brilho dourado desafiando a escuridão da lama. Seria sua salvação ou o início de uma maldição? Meus amigos, a jornada do Zé é o retrato fiel da luta de tantos brasileiros que não desistem diante da injustiça e da fome. Se o esforço desse homem simples e honrado tocou o seu coração hoje, peço que deixe seu curtir e se inscreva no canal para não perder nenhum passo dessa superação. Sua participação é o que nos motiva a contar essas histórias de vida. E eu queria muito saber uma coisa. De qual cantinho desse Brasil, ou do mundo, você está acompanhando o destino do nosso Zé? Escreva o nome da sua cidade e o seu estado nos comentários. Quero conhecer cada um de vocês que está aqui torcendo por ele. A terra, que antes era o orgulho de meu pai e o sustento da minha linhagem, parecia estar morrendo aos poucos diante dos meus olhos cansados. Eu passava a mão naquele chão rachado e sentia como se a própria vida estivesse escapando por entre os meus dedos calejados. A colheita que deveria garantir o prato de Maria e dos nossos 3 meninos pelo resto do ano simplesmente se entregou. O milho não vingou, ficando mirrado e sem cor. O feijão, castigado por uma chuva que veio na hora errada e depois sumiu por completo, apodreceu antes mesmo de chegar ao ponto. O desespero, silencioso e cruel, começou a sentar-se à nossa mesa todas as noites. Eu via o prato dos meus filhos diminuindo a cada refeição. O olhar de Maria. Ah, aquele olhar era o que mais me doía. Ela tentava sorrir. Tentava dizer que o pouco era muito, mas eu via nos olhos dela o medo do amanhã. Um dia, o meu pequeno Tião, com apenas 7 anos, olhou para o fundo da panela vazia e perguntou: Pai, não tem mais nem um tiquinho de mistura? Aquela frase foi como uma facada no meu peito. Eu abaixei a cabeça, sentindo o peso da minha incapacidade, e menti dizendo que já estava satisfeito, empurrando o resto do meu prato para ele enquanto meu estômago gritava de fome. Fomos dormir com o silêncio pesado da fome rondando o quarto. Sem aguentar mais aquela agonia, no dia seguinte fui até a venda do seu nonato na vila, tentar um crédito que eu já sabia que não teria. Foi lá que encontrei o Chico, um homem que tinha sumido há meses, e voltou com bota nova e um relógio que brilhava no pulso. Ele me viu naquele estado com a alma vergada e soltou a frase que mudaria tudo. Zé, larga essa enxada que só te dá desgosto. Lá pro norte, no garimpo, a terra não dá fruto, dá é ouro. Quem tem coragem de verdade volta de lá, patrão, com os bolsos cheios. Aquilo martelou na minha cabeça como um trovão em céu limpo. O garimpo era um lugar perigoso, eu sabia, mas olhar para a fome dos meus filhos era um perigo ainda maior. Foi ali, entre o cheiro de fumo de rolo e o balcão da venda, que a semente da partida brotou no meu coração. A madrugada ainda nem tinha dado o ar da sua graça quando Zé se levantou. O chão de terra batida da pequena casa estava gelado, mas ele não sentia o frio nos pés. Sentia apenas o peso no peito. No canto do quarto, Maria fingia dormir, mas Zé via o tremor leve nos ombros dela. Ela estava chorando em silêncio, como quem sabe que a partida de um homem é uma ferida que não se costura com palavras. Ele pegou sua mochila velha de lona gasta, onde guardou 2 mudas de roupa,
um canivete que fora de seu pai e um pedaço de fumo de rolo. Não havia comida para levar. O que restava na despensa, ele deixou para os filhos, que ainda dormiam embolados no colchão de palha. Antes de sair, Zé se ajoelhou ao lado de cada um deles. O cheiro de infância e suor doce dos pequenos quase o fez desistir. Pai vai voltar com o sol no bolso, meus filhos, sussurrou ele, embora a voz falhasse. Maria finalmente se levantou e o abraçou na porta. Não houve promessas vazias, apenas um olhar que pedia: volte vivo. Quando ele cruzou a porteira da fazenda, não olhou para trás. Sabia que, se olhasse, as raízes que o prendiam àquela terra seca o puxariam de volta para a fome certa. A caminhada até a estrada principal foi longa, acompanhada apenas pelo som de seus próprios passos e o canto triste de um João de Barro. Quando o ônibus poeirento apareceu na curva, Zé sentiu que estava deixando sua alma para trás em troca de uma chance de sobrevivência. O trajeto durou horas, dias que pareciam séculos. A paisagem mudava drasticamente. O verde da mata dava lugar a cicatrizes vermelhas na terra, buracos imensos que pareciam feridas abertas no mundo. O cheiro da natureza foi substituído pelo odor acre de óleo diesel, lama podre e a tensão constante que pairava no ar. Ao descer no acampamento do garimpo, Zé sentiu um arrepio que não vinha do vento. O lugar era um formigueiro humano, mas sem a ordem das formigas. Homens de olhos avermelhados e rostos marcados pelo sol e pela cobiça o avaliavam como se ele fosse um pedaço de carne. O barulho das máquinas e dos jatos d'água era ensurdecedor, um rugido constante que impedia qualquer pensamento de paz. Não havia sorrisos ali. A poeira subia em nuvens sufocantes, e a água que corria pelos canais era um caldo grosso de mercúrio e desespero. Um homem alto, com uma cicatriz que atravessava o rosto e uma pistola ostensivamente presa na cintura, caminhou em sua direção. Era o capataz do setor, conhecido como Sombra. Mais um caipira achando que vai ficar rico? O homem latiu, cuspindo um caldo escuro de fumo no pé de Zé. Aqui a terra não dá frutas, é ninguém. Aqui a terra come gente. Se quiser comer, vai ter que cavar até as unhas caírem. E se reclamar, a gente enterra você no próprio buraco que cavar. Zé engoliu em seco, apertando a alça da mochila. A arrogância do capataz era um veneno, mas a necessidade de seus filhos era o antídoto que o mantinha de pé. Ele olhou ao redor e viu as barracas de lona preta, o esgoto correndo a céu aberto e a violência latente em cada gesto dos mineiros. Ele percebeu tarde demais que o garimpo não era uma mina de ouro, mas uma arena de sobrevivência onde a dignidade valia menos que um grama de poeira dourada. A noite caiu pesada, e Zé se acomodou em um canto qualquer, protegido apenas pela sua fé e pela lembrança do rosto de Maria. O medo era um companheiro frio, mas ele fechou os olhos e prometeu a si mesmo: ele não morreria ali. Ele seria o homem que enfrentaria o inferno para trazer o céu para casa. O sol não perdoava naquela bacia de lama e desespero. Para Zé, cada batida da enxada no chão duro e cada sacolejo da bateia na água barrenta pareciam um insulto à sua história. Ele, que sempre soube o tempo exato de plantar o milho e a hora que a chuva viria beijar a terra, agora se via perdido em um labirinto de homens suados e gananciosos. No primeiro dia, Zé trabalhou até que as bolhas em suas mãos estourassem, misturando sangue ao barro. Ele olhava para o fundo da bacia com uma esperança quase infantil, esperando ver aquele brilho amarelo que prometia trazer o leite das crianças e o sossego de Maria. Mas ao fim do dia, o que restava era apenas o silêncio cruel da areia comum. É só o começo, Zé. Ele murmurava para si mesmo, enquanto a lombar gritava de dor e o estômago roncava de fome, já que a comida servida no acampamento era pouco mais que uma lavagem rala. No segundo dia, o cansaço físico deu lugar a uma angústia psicológica. Zé via outros homens, veteranos de alma seca, rindo de sua postura humilde. O capataz, um homem de olhos frios chamado Valdir, passava chutando a lama perto de Zé, só para vê-lo se sujar ainda mais. "A roça te deixou mole, roceiro?"
Debochava Valdir com uma risada que parecia o raspar de uma faca em uma pedra. Zé não respondia. Ele pensava nos olhos grandes de seus filhos e na mesa vazia que deixara para trás. No terceiro dia, a exaustão era tamanha que Zé mal conseguia manter os olhos abertos sob o mormaço. Ele ainda não tinha encontrado um único grama de ouro. O desespero começou a sussurrar em seu ouvido que ele tinha falhado, que a viagem fora em vão. No entanto, o destino reserva surpresas para quem mantém os olhos atentos. Já era quase noite, e a maioria dos garimpeiros já havia se recolhido para a bebedeira ou para o sono pesado. Zé, movido por uma determinação que beirava a teimosia, resolveu lavar uma última porção de cascalho perto de uma área mais afastada, protegida por um barranco de sombras densas. Foi quando ele ouviu vozes que não deveriam estar ali. Arrastando-se como um bicho do mato, Zé se aproximou de um galpão improvisado de zinco. Pelas frestas da madeira podre, ele viu o que nenhum garimpeiro comum deveria ver. Lá estava Valdir, o capataz, junto com 2 outros homens de confiança do dono do garimpo. Sobre uma mesa improvisada, não havia apenas o ouro bruto coletado no dia, mas pequenas sacolas de couro cheias de pepitas puras, brilhando sob a luz de um lampião. Zé prendeu a respiração. O patrão acha que a gente está mandando tudo para a cidade, dizia Valdir, com um sorriso de dentes podres. Mas metade desse ouro nunca vai sair daqui oficialmente. Vamos dizer que o veio secou e ficar com a nossa parte. Zé sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O esquema era claro. Eles estavam roubando a produção e, consequentemente, diminuindo o que era pago aos trabalhadores honestos que se matavam no sol. A injustiça queimou no peito de Zé mais do que qualquer ferida nas mãos. Enquanto ele e tantos outros passavam fome e humilhação, uma pequena elite de bandidos enriquecia às custas do suor alheio. Naquele momento, Zé percebeu que o garimpo não era apenas uma luta contra a natureza, mas uma guerra contra a maldade humana. Ele recuou silenciosamente, mas uma pedra soltou-se sob seu pé, produzindo um estalo seco. O silêncio no galpão foi imediato. "Quem está aí?" gritou a voz ríspida de Valdir. Zé sentiu o coração disparar, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele sabia que, se fosse pego ali, sua vida não valeria mais do que um grão de areia naquele buraco maldito. O coração de Zé batia tão forte que ele jurava que o som ecoaria pelas paredes úmidas daquela grota. Encolhido atrás de uma pilha de cascalho, ele mal respirava, sentindo o suor frio escorrer pelas costas e se misturar à lama fétida que cobria seu corpo. A lanterna de Valdir passou a poucos centímetros de seu rosto, rasgando a escuridão com um feixe de luz amarelada e cruel. "Eu sei que tem alguém aqui", rosnou o capataz, sua voz carregada de uma maldade que fazia os pelos da nuca de Zé se arrepiarem. Quando os passos pesados finalmente se afastaram, Zé tentou se levantar, mas suas mãos tremiam tanto que ele perdeu o equilíbrio. Foi nesse momento que sentiu um vazio no peito, um peso que não estava mais lá. Levou a mão ao pescoço e o pânico o atingiu como um soco. O terço de madeira que fora de seu pai, sua única proteção e lembrança da roça, havia sumido. Ele tateou o chão freneticamente na escuridão, mas o barro traiçoeiro parecia ter engolido sua fé. Na manhã seguinte, o sol nasceu quente e impiedoso sobre o garimpo. Zé já estava na lida, com as pernas mergulhadas na água turva, quando Valdir se aproximou com um sorriso de escárnio que gelou o sangue do sertanejo. Entre os dedos grossos e sujos de fumo, o capataz balançava o terço. "Perdeu alguma coisa, roceiro?" perguntou Valdir, aproximando o objeto do rosto de Zé. "Isso aqui deve valer muito para quem não tem nada. Mas cuidado, aqui no garimpo, quem se apega a santinho acaba encontrando o Criador mais cedo." Zé abaixou a cabeça, engolindo o orgulho e a raiva. Ele sabia que qualquer palavra poderia ser sua sentença de morte. Ele apenas estendeu a mão, mas Valdir guardou o terço no próprio bolso. "Vai trabalhar, Zé. Se me der lucro hoje, talvez eu te devolva." Aquele dia foi diferente. Talvez fosse o desespero de recuperar a lembrança do pai, ou a força que vinha da imagem de Maria e dos filhos passando necessidade.
Mas Zé trabalhou com uma fúria que assustou os outros garimpeiros. Suas mãos sangravam, as unhas estavam em carne viva de tanto revirar o cascalho. Mas então, no fundo da bateia, algo brilhou com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Não era apenas um farelo. Eram pedras pequenas, mas puras, de um amarelo vivo que parecia carregar toda a luz do sol. O cansaço desapareceu num instante. O coração de Zé saltou no peito. Finalmente, meu Deus. A providência chegou. Sussurrou ele para si mesmo, com as lágrimas nublando sua visão. Mas a alegria no garimpo dura pouco para o homem honesto. Antes mesmo que Zé pudesse guardar o achado, 3 sombras se projetaram sobre ele. Eram os garimpeiros mais antigos, homens de alma encruada pela ganância. Parece que o novato deu sorte, disse um deles cuspindo no chão. Mas você sabe como as coisas funcionam por aqui, não sabe? A gente garante que ninguém te roube ou te mate enquanto você dorme, e a proteção custa caro. 70% de tudo o que você tirar fica com a gente. Os outros 30% você gasta com comida e cachaça, se sobrar. Zé sentiu o sangue ferver. 70%? Era uma injustiça que clamava aos céus. Ele pensou na dívida da venda, no estômago vazio dos filhos e na força que Maria fazia para não chorar na frente dele. Isso é roubo, Zé exclamou, levantando-se com a enxada na mão. Os homens riram, um riso seco e sem vida. Roubo é você sair daqui sem nada ou nem sair daqui. Escolha, roceiro. Zé olhou ao redor e viu que ninguém o ajudaria. No garimpo, cada um cuida da própria pele. Com o peito apertado e a alma ferida, ele entregou a maior parte das pedras. O que sobrou na sua palma era tão pouco diante de tanto esforço, mas ele não se deixou abater. No final daquela semana, Zé caminhou quilômetros até a vila mais próxima, onde havia um posto de correios. Com mãos trêmulas, ele contou as parcas notas que conseguiu trocar pelas pedras que restaram. Separou o mínimo para sua subsistência, que consistia em farinha e água, e colocou o resto em um envelope endereçado à sua Maria. Não é muito, meu amor, escreveu ele num pedaço de papel amassado. Mas é o suor do meu rosto e a prova de que eu não desisti de nós. Compre o leite das crianças e um par de sapatos novos para você. Logo eu volto com o resto. Zé saiu dali com o estômago roncando de fome, mas com a dignidade de quem, mesmo sendo espoliado pelos homens, ainda mantinha sua promessa sagrada com a família. O sol de rachar o lombo já não era o maior inimigo de Zé. O que mais doía, mais até que as costas curvadas o dia inteiro, ou a lama que entrava até nos poros, era o sentimento de estar sendo roubado. Cada vez que ele via aqueles homens grandes, de olhar vazio e coração de pedra, virem cobrar os 70% do que ele suava para tirar da terra, a alma de Zé gritava. Ele pensava na Maria, no feijão que mal dava para cobrir o fundo da panela, e na carinha dos filhos que esperavam o pai voltar com a salvação. Foi num final de tarde, enquanto o céu se tingia de um roxo cor de hematoma, que Zé tomou uma decisão perigosa. Ele encontrou uma pepita maior que o costume, uma pedra que brilhava com a promessa de um futuro melhor. Em vez de colocar no saco oficial, Zé sentiu um frio na espinha. Olhou para os lados e, num movimento rápido e desesperado, enfiou a pedra dentro da própria bota, sentindo o metal frio contra a sola do pé. A partir daquele dia, a rotina de Zé mudou. Ele se tornou um mestre da dissimulação. O homem humilde da roça que nunca soube mentir, agora tinha que ser um ator para sobreviver àquele inferno. Ele entregava o suficiente para não levantar suspeitas. Aguentava os xingamentos e as chicotadas morais do capataz Valdir. Mas, no silêncio da noite, ele tateava o buraco que cavou debaixo da sua esteira de palha. Lá, ele guardava o seu tesouro. Eram pequenas pedras, mas juntas elas representavam a dignidade de sua família. Ele passava as noites em claro, ouvindo o ronco dos outros garimpeiros e o som dos bichos da mata, com o coração batendo tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Cada grama de ouro escondida era um tijolo da casa que ele queria consertar. Era um prato de comida cheia para seus pequenos. O medo de ser pego era constante, um suor frio que não secava nem no calor do meio-dia.
mas a esperança era mais forte. Zé já tinha o suficiente. Ele fez as contas mentalmente 1000 vezes. Se conseguisse sair dali com o que tinha guardado, não precisaria nunca mais pisar naquele lugar maldito. Entre os homens dali, Zé tinha feito um único amigo, ou pelo menos era o que ele acreditava. Jonas era um rapaz mais jovem, que também falava com saudade de casa. Numa noite de cansaço extremo, enquanto dividiam um pedaço de pão duro e um café ralo, a guarda de Zé baixou. O cansaço faz a gente querer desabafar, querer dividir o peso do mundo. Jonas, meu irmão, falta pouco, sussurrou Zé, com os olhos brilhando de uma forma que ele não conseguia esconder. Jonas olhou para ele curioso, limpando o caldo da caneca. Pouco pra quê, Zé? Do jeito que as coisas vão, a gente morre aqui e não paga a conta da bota que calça. Zé sorriu, um sorriso de quem guardava um segredo divino. Eu vou voltar para casa, Jonas. E não vou voltar de mãos vazias. Eu juntei o que eles não viram. Eu trabalhei dobrado na calada, meu amigo. Tenho o suficiente para mudar a vida da Maria e dos meninos. Jonas parou de mastigar. Um silêncio estranho caiu entre os dois, quebrado apenas pelo estalar da lenha na fogueira próxima. Você tá falando sério, Zé? Você conseguiu esconder ouro desse povo? Perguntou Jonas, com uma voz que Zé, na sua inocência, interpretou como admiração. Escondi, tá tudo seguro. Daqui a 2 dias, quando a troca de turno acontecer, eu vou sumir na mata e pegar a estrada. Jonas abriu um sorriso largo, abraçou Zé pelos ombros e disse: Poxa, Zé, que notícia boa. Você merece, homem de Deus. Você é o que mais trabalha aqui. Zé sentiu um alívio imenso. Parecia que, ao contar para alguém, o plano se tornava mais real. O que Zé não percebeu, porém, foi que o sorriso de Jonas não chegava aos olhos. Enquanto Zé sonhava com o abraço da esposa, Jonas já estava calculando o valor daquele segredo. A bondade de Zé o impedia de ver que, naquele lugar, o ouro valia muito mais que uma amizade. Jonas não estava feliz por Zé. Ele estava feliz por ter encontrado o seu próprio passaporte para fora dali, mesmo que para isso tivesse que pisar no pescoço do único homem que o tratou como irmão. Naquela noite, enquanto Zé dormia o sono dos justos, sonhando com o cheiro da terra molhada da sua roça, Jonas permanecia acordado, olhando para a esteira de Zé com a cobiça de uma serpente pronta para o bote. O plano de Jonas já estava traçado. Ele não apenas roubaria o ouro, mas garantiria que Zé não vivesse para contar a história, pois sabia que um homem desesperado como Zé seria capaz de persegui-lo até o inferno. O sol se punha atrás das montanhas de terra revirada, tingindo o céu de um vermelho que mais parecia sangue sobre a lama do garimpo. Zé sentia cada músculo do corpo gritar. Suas mãos, outrora acostumadas ao cabo da enxada na terra fofa da roça, agora estavam cobertas de calos vivos, rasgadas pelas pedras e pelo cascalho bruto. Aquele tinha sido o dia mais exaustivo desde que chegara. Ele havia trabalhado dobrado, movido pela esperança silenciosa de que o fim daquele pesadelo estava próximo. Cada grama de ouro que ele conseguira esconder sob as tábuas podres de seu barraco representava 1 litro de leite, um saco de feijão, o sorriso de Maria e o futuro de seus filhos. Ele sorria sozinho enquanto caminhava, ignorando a dor nas costas, sentindo o peso do segredo guardado no peito. No caminho para o acampamento cruzou com Jonas. O amigo, que até então parecia ser sua única âncora naquele mar de lama, desviou o olhar. Zé estranhou o silêncio, mas atribuiu ao cansaço. Mal sabia ele que o veneno da ganância já tinha corrido pelas veias de Jonas. Ao entrar no barraco úmido, o coração de Zé deu um salto violento. Algo estava errado. O cheiro de terra mexida era forte demais. Ele se jogou de joelhos, as mãos trêmulas tateando o canto escuro onde as pedras e o pó de ouro estavam enterrados. Ele cavou com as unhas, ignorando a sujeira que entrava sob a pele. Nada. O buraco estava vazio. A cova que ele cavara para guardar sua liberdade tinha se tornado o túmulo de seus sonhos. O desespero subiu pela garganta como um vômito amargo. Não. Não pode ser. Meu Deus, por favor. Ele soluçava, cavando mais fundo,
como se a terra pudesse regenerar o ouro roubado. Ele revirou cada pano velho, cada canto daquele barraco miserável, mas a realidade era cruel. Ele estava de mãos vazias novamente. A dor de Zé se transformou em uma fúria cega, a fúria de um homem que não tem mais nada a perder. Ele saiu do barraco tropeçando, os olhos injetados de lágrimas e ódio. Começou a abordar os outros garimpeiros que se recolhiam. Quem entrou no meu barraco? Alguém viu quem mexeu nas minhas coisas? Gritava ele, a voz rouca e embargada. Os homens se afastavam, baixando a cabeça ou olhando com indiferença. A lei do garimpo era o silêncio e a sobrevivência do mais forte. Jonas. Cadê você, Jonas? Zé bradava, mas o amigo tinha desaparecido nas sombras. Foi então que uma risada seca, metálica e cruel cortou o ar pesado da noite. Valdir, o capataz, surgiu das sombras, encostado em um poste de madeira, palitando os dentes com uma faca. Atrás dele, 2 capangas sorriam com malícia. Que barulheira é essa, colono? Perdeu o juízo ou foi a vergonha? Desdenhou Valdir. Zé parou, o peito arfando. A clareza veio como um raio, o olhar de Jonas, o silêncio dos outros, a arrogância de Valdir. Tudo se encaixou. Foi você, sussurrou Zé, dando um passo à frente apesar do perigo. Você mandou o Jonas me trair. Onde está o meu ouro, Valdir? Devolve. Aquele ouro é o sustento da minha família. O pátio do garimpo ficou em silêncio absoluto. Valdir caminhou lentamente até Zé, o rosto iluminado pela luz vacilante de uma lanterna. Ele soltou uma gargalhada alta que ecoou pelas encostas. Seu ouro? Você está delirando pela febre da malária, Zé. Você não tem ouro nenhum. Tudo o que sai deste chão pertence aos donos. E eu sou a lei aqui. Você é só um bicho da terra que esqueceu o seu lugar. Zé sentiu o sangue ferver. Eu vi você rindo. Eu sei que está com você. Você é um ladrão, um covarde que rouba de quem já não tem nada. Antes que Zé pudesse reagir, Valdir segurou-o pelo colarinho da camisa suja, aproximando o rosto cheio de cicatrizes. O hálito de cachaça e tabaco era insuportável. Escuta aqui, seu lixo de roça, sibilou Valdir, a voz agora baixa e mortal. Eu não sei do que você está falando e se eu fosse você, baixaria esse tom de voz agora mesmo. Se você quiser continuar respirando o ar desse garimpo ou de qualquer lugar deste mundo, é bom esquecer essas fantasias. Você não perdeu nada porque nunca teve nada. Se abrir a boca de novo para me acusar, eu juro que o próximo buraco que você vai cavar será para o seu próprio corpo, entendeu? Valdir o empurrou com força, e Zé caiu de costas na lama fria. Enquanto o capataz se afastava rindo, Zé ficou ali, caído, sentindo o peso da injustiça esmagar sua alma. A traição de Jonas doía mais que qualquer chicotada, e a arrogância de Valdir era um muro que ele não sabia como derrubar. Mas ali, no fundo do poço, uma faísca de dignidade ainda restava. Zé olhou para as próprias mãos sujas e fez uma promessa silenciosa. Ele não morreria naquele lugar, e aqueles que tiraram o pão de seus filhos pagariam por cada grama de sofrimento. O sol não apenas nascia sobre o garimpo. Ele parecia castigar a terra, como se quisesse extrair dela o último pingo de suor daqueles homens. Zé acordou com o corpo moído, as costelas ainda doendo do chute que Valdir lhe dera no dia anterior. Cada movimento era um lembrete da sua derrota. O esconderijo estava vazio, sua esperança tinha sido saqueada, e o gosto de terra na boca parecia mais amargo do que nunca. Ele se sentou na beira da rede remendada, as mãos calejadas tremendo levemente. Jonas, o traidor, não estava por perto, provavelmente já colhendo os frutos podres de sua deslealdade sob a asa de Valdir. Zé olhou para o horizonte e sentiu uma vontade avassaladora de simplesmente caminhar para longe dali, voltar para sua Maria, abraçar seus filhos e aceitar que a pobreza era sua única herança. Mas o pensamento da mesa vazia em casa, do prato minguado e do olhar triste da esposa, o impediu. Se ele voltasse agora, voltaria derrotado, sem nada, e a miséria os engoliria de vez. Ele não podia aceitar o papel de vítima para sempre.
Com um suspiro pesado, ele se levantou, pegou sua bateia e seguiu para a lama. O trabalho era mecânico, mas a cabeça de Zé fervilhava. O pouco dinheiro que ele conseguia enviar para Maria através dos mensageiros era apenas uma gota no oceano das dívidas e da fome. Se eu continuar assim, pensou ele enquanto mergulhava os pés na água barrenta e gelada, eu vou morrer aqui e ninguém vai nem saber o meu nome. Vou ser enterrado nessa lama e Valdir vai continuar rindo em cima do meu túmulo. A percepção era visceral. O sistema ali era feito para que ninguém saísse. O ouro que eles tiravam da terra ia para o bolso dos grandes, e o que sobrava mal pagava a marmita azeda e o teto de lona. Zé começou a olhar ao redor com outros olhos. Ele viu o Tião, um homem de meia idade que já não tinha mais brilho nos olhos. Viu o jovem Damião, que tossia sem parar por causa da poeira da mina. E viu o velho Chico, que estava ali há 10 anos e ainda vestia os mesmos trapos. Todos eles tinham uma coisa em comum: a marca da injustiça de Valdir no rosto. Durante a pausa para o café ralo, Zé se aproximou de Tião, que tentava estancar o sangue de um corte profundo na mão. Valdir não vai te dar um descanso por causa disso, né, Tião? Perguntou Zé, a voz baixa e rouca. Tião apenas soltou um riso seco, sem humor. Descanso? Ele diz que se a mão ainda tem 4 dedos, ainda serve para segurar a picareta. Aquele homem não tem alma, Zé. Zé sentiu uma fagulha de coragem. Eu perdi tudo o que juntei. Jonas me traiu e Valdir levou cada grama. Mas eu percebi que não fui o único. Ele tá sangrando a gente todo dia, e a gente tá aqui aceitando como gado indo pro abate. Tião olhou para os lados, temendo os capangas. Cuidado com o que fala, Zé. As paredes aqui têm ouvidos e chicotes. Zé não se intimidou. O que ele vai fazer? Me matar? Eu já tô morto por dentro se eu não fizer nada. Se a gente continuar sozinho, ele esmaga um por um. Mas e se a gente não tiver sozinho? Ao longo daquela tarde, entre uma peneirada e outra, Zé começou a plantar sementes de revolta. Ele não falava de violência, mas de dignidade. Ele conversou com Damião sobre o irmão que o jovem perdera num desabamento que Valdir ignorou para não parar a produção. Falou com o velho Chico sobre as promessas de riqueza que nunca se cumpriram. Aos poucos, o clima no barranco começou a mudar. Não era mais apenas o som das ferramentas. Havia um sussurro coletivo, uma tensão elétrica no ar. Zé percebeu que a dor dele era a dor de todos. Valdir era o monstro, mas eles eram o combustível que alimentava o monstro. Se a gente parar, o ouro para. Se o ouro para, o poder dele acaba, disse Zé para um pequeno grupo que se formou atrás de uma rocha grande durante o pôr do sol. Os homens se entreolharam. O medo ainda estava lá, mas o cansaço da humilhação estava começando a pesar mais. Zé olhou para suas mãos sujas de barro e ouro que não lhe pertencia, e sentiu pela primeira vez em semanas que não era mais apenas um retirante da roça. Ele estava se tornando um líder. O ponto de união de homens que já tinham esquecido como era ter esperança. O plano ainda era vago, uma sombra na mente de Zé, mas a decisão estava tomada. Ele não sairia dali como um mendigo, nem permitiria que Valdir continuasse a reinar sobre a miséria alheia. A noite caiu sobre o garimpo, mas para Zé era como se o verdadeiro dia estivesse prestes a amanhecer. A escuridão daquela mata fechada era tão densa que parecia pesar sobre os ombros de Zé, mas não tanto quanto o fardo de liderar homens que já tinham perdido quase toda a esperança. O sereno caía fino, misturando-se ao suor frio que escorria por sua testa. Zé sabia que cada passo que dava para longe do acampamento, em direção ao velho Jatobá que servia de marco para o encontro secreto, era um passo que poderia levá-lo à cova. O silêncio da noite só era quebrado pelo estalar de gravetos sob seus pés cansados e pelo coachar monótono dos sapos na beira do rio. Ele chegou primeiro. Sentou-se em uma raiz exposta e esperou. Aos poucos, as sombras começaram a se materializar. Primeiro veio o velho Bento com sua tosse seca e as costas curvadas por décadas de trabalho escravo na terra alheia. Depois, Tião, um homem jovem cujos olhos brilhavam com uma mistura perigosa de medo e fúria. Mais 5 ou 6 se juntaram.
formando um círculo de homens marcados pela lama e pela injustiça. Zé olhou para cada um deles. A chama de uma pequena lamparina protegida por suas mãos calosas, iluminando apenas o centro do grupo. Meus irmãos, começou Zé, sua voz saindo baixa, mas carregada de uma força que vinha das entranhas. Vocês sabem por que estamos aqui. Nós deixamos nossas casas, nossas mulheres e nossos filhos passando necessidade para buscar uma vida melhor. Mas o que encontramos? Correntes que não se veem, mas que pesam mais que o ferro. O Valdir e os comparsas dele não estão apenas tirando o nosso ouro. Eles estão tirando a nossa dignidade. Cada grama que a gente entrega para eles é um pedaço da nossa alma que morre. O velho Bento limpou a garganta, o som ecoando como um aviso na mata. E o que a gente pode fazer, Zé? Se a gente parar, eles matam a gente. Se a gente reclamar, a chibata come. Zé inclinou-se para frente, a determinação em seu olhar fazendo os outros recuarem 1 milímetro. Não vamos parar. Se pararmos, eles têm a desculpa que precisam. Vamos fazer diferente. Vamos trabalhar como nunca. Mas o que for grande, o que for de valor real, não vai para a mão deles. A partir de amanhã, vamos criar um fundo comum, escondido onde ninguém imagina. Vamos desviar a produção debaixo do nariz do Valdir. Ele acha que somos burros de carga, mas vamos mostrar que somos homens que pensam. Enquanto Zé detalhava o plano de esconder as pepitas maiores dentro das vigas de sustentação de um poço desativado, ele não percebeu que, a 50 metros dali, atrás de uma moita de samambaias gigantes, um par de olhos o observava. Baiano, o braço direito de Valdir, já vinha desconfiando do comportamento manso demais de Zé. Baiano não era homem de sutilezas, mas sabia que, para pegar uma cobra, precisava de um rato. Ele havia enviado Neco, um rapaz jovem e assustado que devia favores de jogo ao capataz, para seguir o grupo. Neco estava agachado, o coração batendo tão forte que ele temia que os garimpeiros pudessem ouvir. Ele escutava cada palavra da traição de Zé. Zé continuava o discurso, falando sobre a fome de seus filhos, sobre a terra seca que os esperava, conectando a dor de todos ali em um único propósito. Se um cair, todos caem. Mas se ficarmos juntos, o ouro que a gente esconder vai ser a nossa alforria. Vamos comprar nossa saída daqui e ter provas contra esses criminosos. O grupo concordou com um aceno solene de cabeça. O pacto de sangue estava feito. Zé sentiu um arrepio na espinha, uma sensação súbita de que o ar ao redor havia esfriado. Ele olhou para na escuridão da mata, mas Neco já estava rastejando silenciosamente de volta para a trilha principal. No acampamento, Baiano esperava na sombra da barraca de ferramentas, mascando um pedaço de fumo. Quando Neco chegou, pálido e ofegante, Baiano sorriu, revelando dentes amarelados e cruéis. E então, moleque, o que o nosso fazendeiro está plantando no escuro? Neco hesitou por um segundo, olhando para as próprias mãos trêmulas. Mas o medo de Baiano falou mais alto. Ele contou tudo: a reunião, o plano de desviar o ouro e a liderança de Zé. Baiano deu um tapa forte nas costas do rapaz. Muito bem. Deixe que eles pensem que são espertos. Vamos deixar eles juntarem o ouro para nós. E quando o pote estiver cheio, eu mesmo vou me encarregar de mostrar ao Zé o que acontece com quem tenta roubar do patrão. Enquanto isso, no Jatobá, Zé e os outros se dispersavam, cada um voltando por um caminho diferente, sem saber que o plano de liberdade deles já tinha um espião infiltrado em suas sombras e que o preço daquela união seria cobrado em sangue. A escuridão da mata que cercava o garimpo não era apenas a ausência de luz. Era um manto pesado, úmido e carregado de presságios. Zé, com as mãos calejadas e o corpo que parecia um mapa de dores, guiava o pequeno grupo de homens com o silêncio de quem carrega o destino nas costas. Cada passo sobre as folhas secas soava como um trovão em seus ouvidos alertas. Eles não estavam apenas garimpando. Eles estavam cavando a própria liberdade no meio da podridão que Valdir e Baiano haviam criado. Zé olhava para Antônio e Sebastião, homens que, como ele, tinham deixado para trás o cheiro da terra molhada da roça
e o sorriso dos filhos por uma promessa que agora parecia uma maldição. Cuidado com a luz da lanterna, sussurrou Zé, a voz rouca e firme. O brilho que a gente busca não pode ser visto por olhos maldosos antes da hora. Enquanto isso, escondido entre as samambaias gigantes, Neco sentia o estômago embrulhar. O jovem que fora forçado a ser os olhos e ouvidos de Baiano, via a dedicação daqueles homens. Ele via como Zé dividia o pouco de farinha que tinha com um companheiro que tossia sem parar. O contraste era brutal. A humanidade de Zé contra a frieza de Baiano, que o ameaçara de morte caso não entregasse o esconderijo do ouro desviado. Neco queria gritar, queria avisar Zé que o lobo já sabia do galinheiro, mas o medo era uma corda apertada em seu pescoço. Ele observava Zé descer até um pequeno córrego desviado, onde o barro era mais denso e a promessa de pepitas era maior. Zé mergulhou as mãos na água gelada, a respiração curta, o suor frio escorrendo pela testa apesar da noite fria. Quando ele levantou a bateia, um lampejo dourado refletiu a lua. Era uma pedra considerável, do tamanho de um caroço de azeitona. Os olhos dos homens brilharam, não com a ganância cega dos outros, mas com o brilho da esperança de quem finalmente vê uma saída. Mas o clima de celebração contida foi abruptamente interrompido. No acampamento principal, Valdir, o capataz cruel, caminhava de um lado para o outro com o terço do pai de Zé enrolado no punho, como se fosse um soco inglês. Ele sentia o cheiro da rebeldia no ar. Tem algo errado, Baiano, rosnou Valdir, cuspindo no chão de terra batida. Aquele caipira maldito está calmo demais. Quem perde tudo o que o Zé perdeu não fica com esse olhar de paz. Ele está tramando. Baiano, sentado numa cadeira de lona com uma caneca de café amargo, apenas sorriu de lado. Deixe que tramem, Valdir. O porco só fica bom para o abate quando está gordo. Deixe que eles juntem o ouro para nós. Porque vamos ter o trabalho de cavar se eles estão fazendo isso de graça e com mais vontade do que nunca. Quando a sacola estiver cheia, a gente passa a faca. A tensão no garimpo atingia níveis insuportáveis. Zé sentia que o cerco estava fechando. No dia seguinte, durante o trabalho oficial sob o sol escaldante, Valdir se aproximou de Zé. O capataz não disse nada de imediato. Ele apenas ficou parado, observando Zé carregar sacos pesados de cascalho. De repente, Valdir estendeu o braço e mostrou o terço de madeira. Ainda sente falta disso, Zé? Ou já achou algo mais valioso para se apegar? Provocou, com um riso escarninho. Zé parou, o suor ardendo nos olhos, e olhou diretamente para o algoz. Ele não baixou a cabeça. O que é sagrado, Valdir, a gente carrega é no peito. O que você tem na mão é só madeira. O que eu tenho aqui dentro você nunca vai conseguir roubar. Aquela resposta foi como um tapa na cara do capataz, que sentiu a autoridade vacilar diante da dignidade inabalável do homem da roça. Ao cair da tarde, Zé reuniu seus aliados mais próximos em um momento de descanso forçado. Ele sabia que Neco estava por perto vigiando. Em vez de se esconder, Zé tomou uma decisão arriscada. Ele chamou o jovem. Neco, venha aqui, meu filho. O rapaz hesitou, tremendo, mas se aproximou. Zé ofereceu-lhe um pedaço de rapadura que guardava como um tesouro. Eu sei que a vida te empurrou para um caminho difícil, mas lembre-se, a gente colhe o que planta. Se você plantar traição, o fruto vai ser amargo no seu estômago pelo resto da vida. Neco pegou o doce com as mãos trêmulas, as lágrimas ameaçando cair. Zé sabia que estava jogando com a própria vida, mas ele acreditava na bondade que a terra ensina. Ele precisava converter o inimigo em aliado, ou todos morreriam naquela lama. A noite caiu novamente, e enquanto o grupo se preparava para mais uma jornada secreta na mata, o silêncio do garimpo foi cortado pelo grito de um pássaro noturno, um som que Zé conhecia bem na roça. Era o aviso de que a tempestade, política e literal, estava prestes a desabar sobre todos eles. O céu sobre o garimpo não apenas escureceu, ele desabou. Antes do primeiro pingo cair, o ar ficou tão pesado que parecia que o oxigênio havia sido substituído por chumbo. Zé, com sua sabedoria de quem passou a vida lendo o tempo na roça,
Parou por um segundo e sentiu o cheiro de terra molhada vindo com uma agressividade que ele conhecia bem. Vai cair o mundo, murmurou ele para si mesmo, enquanto o suor escorria pelas costas, misturando-se à poeira do trabalho braçal. Ele olhou para os companheiros no grotão do silêncio, o local escondido onde vinham cavando nas sombras, e sentiu um aperto no peito. Aquele ouro que eles haviam acumulado com tanto risco estava enterrado ali, sob camadas de terra que agora pareciam prontas para se transformar em uma armadilha mortal. De repente, um trovão rasgou o silêncio da mata. Um estrondo tão forte que fez o chão vibrar sob as botas gastas de Zé. E então, a chuva veio. Não era uma chuva comum. Eram baldes de água gelada que açoitavam a pele como chicotes. Em poucos minutos, as trilhas de barro viraram rios de lama vermelha. Saiam daí, agora, gritou Zé, a voz competindo com o rugido do vento que dobrava as árvores como se fossem gravetos. O grupo de mineiros, em pânico, tentava subir as encostas escorregadias. Tião, um homem já de certa idade que se unira a Zé pela esperança de ver os netos, escorregou. Um deslizamento de terra começou a se formar bem acima dele. Zé, me ajuda! O grito foi quase abafado pelo som da água. Sem hesitar, Zé mergulhou na lama, as mãos calejadas agarrando o braço de Tião com uma força que vinha do puro desespero. Eles rolaram para longe segundos antes de uma tonelada de entulho soterrar o lugar exato onde estavam. A luta contra a natureza era apenas o começo do pesadelo. Enquanto o grupo se protegia debaixo de uma lona improvisada, tremendo de frio e exaustão, Zé mal conseguia respirar pensando no esconderijo do ouro. A chuva, com sua força devastadora, estava lavando a camuflagem que eles haviam colocado sobre o buraco onde guardavam o tesouro da liberdade. Ele precisava conferir. Precisava saber se a esperança de sua Maria e de seus filhos ainda estava lá. Mal sabia ele que, do alto da colina, sob o abrigo de uma capa de chuva impermeável e cara, Valdir observava tudo com binóculos. O capataz, movido por uma intuição cruel e pelas pistas dadas por Neco, aproveitara o caos da tempestade para rondar a área. Quando a água lavou uma parte do barranco, algo brilhou. Não era o brilho da água no barro, era o brilho metálico e inconfundível do ouro acumulado. Valdir soltou uma risada que foi engolida pelo trovão. Ele chamou o baiano, que estava logo atrás, com a mão sempre próxima à coronha da arma. Olha lá, baiano, os ratos foram produtivos. Veja o tamanho daquele lote escondido, disse Valdir, com um sorriso que não chegava aos olhos gélidos. Baiano fez menção de descer para pegar a sacola, mas Valdir o segurou pelo ombro com força. Ainda não. Deixe que eles pensem que estão seguros. Amanhã à noite, quando o cansaço for maior que o medo e eles vierem buscar o que acham que é deles para fugir, nós faremos a limpa. E não quero testemunhas. Quero que o grotão do silêncio faça jus ao nome. A crueldade no tom de Valdir era absoluta. Ele não queria apenas o ouro. Ele queria o prazer de destruir a esperança de Zé no momento em que ela parecesse mais real. Enquanto isso, Zé, ignorando os avisos dos companheiros, rastejou até o esconderijo sob a chuva que ainda castigava a terra. Ele tateou a lama, o coração batendo na garganta, até sentir a textura do couro da bolsa. Estava lá. Ele chorou silenciosamente, as lágrimas se perdendo nas gotas da chuva. Só mais um dia, Maria. Só mais um dia e eu volto para casa. Sussurrou ele, sem perceber que, de longe, os olhos de Valdir eram como os de uma serpente esperando o momento exato para dar o bote. A tempestade começou a ceder, deixando para trás um rastro de destruição e um silêncio sepulcral. Zé voltou para junto dos homens, tentando encorajá-los, falando sobre a fuga no dia seguinte. Ele não via que Neco, escondido nas sombras da lona, tremia não de frio, mas de pavor. O jovem sabia o que Valdir planejava. Ele tinha visto o olhar do capataz. O conflito corroía a alma de Neco. Salvar o homem que lhe dera um pedaço de pão quando ele mais precisava? Ou salvar a própria pele da fúria assassina de Valdir? A noite caiu sobre o garimpo com o peso de uma sentença de morte, e o amanhã prometia ser tingido não de dourado, mas de sangue.
O sol nasceu pesado no dia seguinte à tempestade, trazendo consigo um mormaço que subia da terra encharcada como um fantasma sufocante. Zé sentia o peso do ouro escondido em sua cintura, mas o peso em seu peito era ainda maior. Ele observava o movimento no garimpo com olhos de quem conhece a natureza. O silêncio dos pássaros antes do bote da cobra. Valdir não estava gritando como de costume. Ele apenas observava, encostado em uma estaca de madeira, com um sorriso de canto que gelava o sangue de quem ousasse olhar. Baiano e os outros capatazes manuseavam suas armas com uma calma teatral, limpando os canos dos revólveres à vista de todos. Zé sabia. Ele sentia na espinha que o cerco estava se fechando. Foi quando Neco se aproximou, fingindo carregar um saco de cascalho pesado demais para suas pernas magras. O rapaz tremia, e o suor que escorria por seu rosto não era apenas do calor. Ao passar por Zé, Neco tropeçou de propósito, derrubando o cascalho aos pés do protagonista. Enquanto se abaixava para recolher, sussurrou com a voz embargada: "O gavião não vai esperar o passarinho voar, Zé. Ele já armou a rede no galho de saída. Se vocês forem pelo caminho da mata à meia-noite, não sobrará um para contar história." Neco não esperou resposta. Levantou-se rápido, sem olhar nos olhos de Zé, mas deixou cair um pequeno pedaço de fita vermelha que pertencia a um dos capatazes, um sinal de que ele estava arriscando a própria vida naquela confidência. Zé sentiu um arrepio. A confirmação de que a emboscada estava pronta mudava tudo. Ele não podia simplesmente fugir. Eles seriam abatidos como gado no matadouro. Zé chamou Tião para perto sob o pretexto de consertar uma enxada quebrada. Tião escuta bem e não muda o rosto. Eles sabem de tudo. O Neco me deu o aviso. Se a gente sair pelo caminho que planejou, é lá que o Valdir vai estar com as armas apontadas. Tião empalideceu, mas a mão firme de Zé em seu ombro o manteve no lugar. O que a gente faz, Zé? Se ficarmos, eles nos matam. Se formos, eles nos caçam. Zé olhou para a encosta do barranco, onde o entulho da tempestade ainda se acumulava. Uma ideia perigosa, nascida do desespero e da astúcia de quem aprendeu a ler a terra, começou a se formar. Nós vamos dar a eles o que eles querem ver, mas não o que eles esperam encontrar. Vamos criar um rastro falso. Preciso que você avise os outros no silêncio. Vamos simular um início de fuga pelo lado leste, perto do rio, 2 horas antes do combinado. Vamos fazer barulho, deixar cair umas tralhas. Quando o Valdir e os cães dele correrem para lá, a gente sai por onde eles menos esperam, pelo rastro da lama que a chuva deixou no barranco norte. É íngreme, é perigoso, mas ninguém vai estar vigiando o lugar que parece impossível de subir. Durante todo o dia, Zé agiu com uma coragem que beirava a loucura. Ele sorria para os capatazes, trabalhava com uma força renovada e até trocou algumas palavras banais com Valdir, sentindo o cheiro da morte que emanava do homem. Por dentro, Zé orava. Pedia a Deus que o protegesse e que Maria, lá na roça, sentisse que ele estava lutando por eles. Ele começou a preparar a distração. Amarrou latas velhas escondidas no matagal do lado leste, conectadas por fios de nylon que poderiam ser puxados de longe. Era um plano de tudo ou nada. A tensão no ar era tão espessa que parecia que o próprio garimpo estava segurando o fôlego. Ao cair da tarde, Zé viu Neco sendo observado de perto por Baiano. O coração de Zé apertou. O rapaz tinha se sacrificado para dar o aviso. Zé sabia que, se o seu plano de distração funcionasse, ele teria apenas alguns minutos para tirar todos dali. O ouro, que antes era o sonho da salvação, agora pesava como chumbo. Ele olhou para suas mãos calejadas, sujas da terra que tanto amava e tanto o castigava, e murmurou para si mesmo: "A terra dá, a terra tira. Mas hoje ela vai ter que me deixar passar." Ele deu o sinal final para Tião. A noite estava chegando e, com ela, o momento em que Zé deixaria de ser apenas um retirante da roça para se tornar o homem que desafiou o inferno para voltar para casa. O silêncio da noite na mata fechada foi subitamente estraçalhado por um barulho ensurdecedor de metal contra metal. As latas de querosene vazias,
amarradas estrategicamente com fios de arame que Zé havia esticado entre as árvores do lado leste, começaram a chacoalhar violentamente quando um dos cães de guarda do acampamento tropeçou na armadilha. O som ecoou pelo vale, como se uma tropa inteira estivesse tentando fugir por ali. Imediatamente os holofotes de mão de Valdir e seus capangas rasgaram a escuridão, apontando freneticamente para a direção errada. Eles estão lá. Peguem esses desgraçados. Matem quem resistir. O grito de Valdir era um rugido de puro ódio que fez o sangue de Zé gelar, mesmo ele estando a centenas de metros dali, agachado na lama do setor norte. Zé deu o sinal, um assobio baixo que apenas o seu grupo reconheceria. É agora ou nunca, sussurrou ele, o coração batendo tão forte contra as costelas que parecia querer saltar do peito. O grupo começou a se mover, rastejando pelo terreno íngreme e escorregadio que levava ao barranco norte, o caminho mais perigoso, e por isso, o único que Valdir não havia cercado completamente. Mas Valdir não era um homem tolo. Ele parou no meio da correria para o leste, farejando o ar como um animal de rapina. Ele percebeu que o barulho era constante demais, rítmico demais. Não havia gritos de homens correndo, apenas o tinir mecânico das latas. "Parem, seus idiotas, parem!" Ele berrou, silenciando seus homens com um gesto bruto. "As latas? É um truque. O Zé não é burro de fazer tanto barulho. Olhem para o norte, olhem para o barranco." Naquele instante, o feixe de luz de uma lanterna potente varreu a encosta e pegou por um breve segundo o reflexo do suor nas costas de um dos garimpeiros. "Lá estão eles!" A voz de Valdir mudou de tom, saindo de raiva para uma satisfação sádica. A perseguição começou de verdade. Zé ouviu os galhos secos quebrando atrás deles e o barulho de botas pesadas esmagando a folhagem. "Corram! Não olhem para trás!" Zé gritou, abandonando qualquer tentativa de silêncio. Eles começaram a subir o paredão de barro. A chuva dos dias anteriores havia transformado o barranco em um tobogã de lama traiçoeira. Zé cravava as unhas na terra, sentindo a sujeira entrar por baixo da carne, mas não parava. Atrás dele, Tião ofegava pesadamente, carregando uma das mochilas mais pesadas. O grupo estava quase no topo, quase alcançando a crista da colina, que lhes daria a chance de sumir na mata fechada do outro lado, quando o desastre aconteceu. Um estalo seco de galho quebrando foi seguido por um grito abafado. Tião escorregou. Seus pés perderam o apoio na lama frouxa, e ele deslizou encosta abaixo, batendo o corpo contra as pedras salientes. "Zé! Socorro!" Tião gritou, a voz carregada de um terror primitivo. Ele conseguiu se segurar em uma raiz exposta a poucos metros do fundo, onde as luzes das lanternas de Valdir já começavam a iluminar a base do barranco. Zé parou no topo. O resto do grupo olhou para ele com olhos arregalados. Na mochila de Zé estava o ouro, o suor de meses, a promessa de comida para seus filhos, a dignidade de todos aqueles homens que confiaram nele. Se ele descesse para ajudar Tião, o tempo que perderia seria o suficiente para Valdir alcançá-los. Se ele ficasse, Tião seria pego, e todos sabiam que Valdir não teria piedade de quem o traiu. "Zé, a gente tem que ir. Se ele pegar um, pega todos." Um dos mineiros sussurrou, a voz trêmula. Zé olhou para o ouro, depois para o buraco negro e lamacento onde Tião estava pendurado por um fio. Ele viu o rosto de sua Maria, o rosto de seus filhos passando fome. Mas então, ele viu o rosto de Tião, o homem que dividiu o último pedaço de pão seco com ele quando ele chegou ali sem nada. "Ouro nenhum vale a vida de um irmão", Zé disse, a voz subitamente calma no meio do caos. Ele entregou a mochila principal para Jonas, que agora parecia arrependido ou apenas aterrorizado, e deu uma ordem. "Sigam para a caverna do Rio Morto. Se eu não chegar em 1 hora, levem o ouro para as famílias." Antes que alguém pudesse protestar, Zé se atirou barranco abaixo, deslizando na lama com uma determinação suicida. Ele chegou até Tião no exato momento em que a raiz em que o amigo se segurava começava a ceder. Zé agarrou o pulso de Tião com uma força que ele nem sabia que possuía. "Eu te peguei, meu irmão. Eu te peguei."
Ele urrou, as veias do pescoço saltando. Lá embaixo, a menos de 30 metros, Valdir e seus capangas surgiram da mata. Olha só que cena linda! Valdir ironizou, apontando a arma para cima. O herói e o peso morto. Vou adorar ver vocês dois caírem juntos. O som do engatilhamento da arma de Valdir ecoou como um trovão final, enquanto Zé, com o braço queimando de dor e os pulmões em brasa, tentava desesperadamente içar o amigo de volta para a vida, sabendo que a morte estava a apenas um gatilho de distância. O cano da arma de Valdir reluzia sob a luz pálida da lua que começava a rasgar as nuvens após a tempestade. Zé sentia o peso de Tião em seus braços, uma massa inerte de carne e medo, pendurada sobre o abismo de lama e pedras afiadas. O suor frio escorria pelo rosto de Zé, misturando-se à fuligem e ao sangue de seus dedos esfolados. Ele olhou nos olhos de Valdir e viu ali o vazio de uma alma que já havia morrido há muito tempo, consumida pela ganância. Acabou a linha para você, Zé, sibilou o capataz, o dedo apertando o gatilho com uma lentidão sádica. Sua história termina aqui, enterrada nessa lama que você tanto cavou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo arquejo desesperado de Tião, mas o destino, esse mestre das surpresas, tinha outros planos. De repente, um grito agudo cortou o ar vindo das costas de Valdir, acompanhado pelo som de galhos quebrando violentamente e pedras rolando na direção oposta. Eles estão ali, estão correndo para o rio. A voz de Neco ecoou carregada de uma urgência falsa mas convincente. Neco surgiu das sombras, apontando freneticamente para a mata fechada no leste, longe do barranco. Valdir, movido pelo instinto de predador e pelo ódio cego, hesitou por um segundo fatal. Ele olhou para o abismo onde Zé se agarrava e depois para a floresta. A dúvida foi sua ruína momentânea. Peguem eles! Urrou Valdir para os outros capangas, virando as costas para o barranco e correndo na direção do falso sinal de Neco. Foi a brecha que Zé precisava. Com um urro que veio do fundo de sua alma, uma força que não pertencia a um homem com fome e exausto, Zé puxou Tião para cima com um solavanco violento. Seus músculos gritaram em protesto. As fibras pareciam prestes a se romper, mas ele não soltou. Ao sentirem o solo firme, os dois não pararam para respirar. Zé arrastou Tião, que cambaleava com a perna ferida, para uma fenda estreita entre duas imensas paredes de granito cobertas por trepadeiras densas, apenas alguns metros abaixo de onde Valdir estivera. Eles se espremeram no espaço apertado. O lugar cheirava a mofo, terra úmida e medo. Zé pressionou o corpo de Tião contra a rocha fria e colocou a mão calejada sobre a boca do companheiro. Nem um pio, sussurrou Zé, tão baixo que apenas ele podia ouvir o próprio pensamento. O momento de silêncio absoluto que se seguiu foi a tortura mais cruel que Zé já enfrentara. O mundo lá fora parecia ter parado. Então, os passos voltaram, pesados, ruidosos, as botas de Valdir martelando o chão logo acima de suas cabeças. Eles sumiram! Como podem ter sumido? A voz de Valdir estava a centímetros deles, vibrando através da rocha. Zé conseguia ouvir o clique da lanterna do capataz e via o feixe de luz passar por cima da fenda, cortando a escuridão como uma espada de prata. A respiração de Tião era curta e trêmula sob a mão de Zé. Cada segundo parecia uma eternidade. Zé fechou os olhos e, naquele cubículo escuro, ele viu o rosto de Maria, viu seus filhos correndo descalços na poeira da roça, a simplicidade de uma vida que ele agora daria tudo para recuperar. A arrogância do garimpo tentou tirar sua dignidade, mas ali, escondido como um bicho, Zé entendeu que sua verdadeira riqueza não era o ouro que ele carregava no fundo da bota, mas a força de não se deixar quebrar. Valdir cuspiu no chão. O som do impacto da saliva na lama foi nítido. Eles não podem estar longe. Procurem em cada buraco dessa terra desgraçada. Se eu não encontrar aquele caipira, eu vou queimar este lugar com todos vocês dentro, gritou o capataz, sua voz perdendo a compostura, revelando o desespero de quem está perdendo o controle. O som dos passos começou a se afastar, mas Zé não se moveu. Ele permaneceu ali,
como uma estátua de barro, sentindo o calor do corpo de Tião e o pulsar frenético de seu próprio coração. Eles estavam vivos, mas a noite ainda era longa, e o garimpo era um labirinto de traições. Zé sabia que Neco tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte para salvá-los, e aquela dívida pesava mais que qualquer pepita de ouro. O grito que rasgou o silêncio úmido daquela noite não era de um animal ferido, mas de um menino que tinha acabado de descobrir o preço da lealdade. Zé, espremido naquela fenda estreita entre as rochas frias, sentiu cada fibra do seu corpo tensionar. Ao seu lado, Tião respirava de forma curta e ruidosa, segurando a pequena saca de couro que continha o futuro de suas famílias. O silêncio que se seguiu ao grito de Neco foi ainda mais assustador. Zé fechou os olhos por um segundo, e a imagem de sua esposa, Maria, e de seus filhos famintos passou como um relâmpago. Se ele fugisse agora, eles estariam salvos. A comida voltaria para a mesa, as dívidas seriam pagas, e a dignidade seria restaurada. Mas a que custo? O sangue de Neco mancharia cada grão de ouro que ele usasse para comprar o pão de seus filhos. Valdir, com sua voz de trovão e escárnio, gritou do meio da clareira. Eu sei que você está ouvindo, Zé. O ratinho aqui contou que você tem um tesouro escondido. Apareça e talvez eu deixe ele vivo para contar a história. O som de um tapa seco ecoou, seguido por um gemido abafado de Neco. Zé sentiu uma fúria que nunca havia sentido antes, nem mesmo quando a seca castigou sua plantação. Era a fúria do homem justo que não suporta ver a covardia vencer. Ele olhou para Tião e, num sussurro quase inaudível, entregou-lhe a saca de ouro. Tião, se eu não voltar em 10 minutos, você corre. Corre por você, por mim e pela Maria. Leva isso daqui. Antes que Tião pudesse protestar, Zé se desprendeu da fenda e caminhou em direção à luz das lanternas. Ele não era mais o Zé da roça, curvado pelo peso da enxada. Era um gigante moldado pela dor e pela injustiça do garimpo. Ao entrar na clareira, o cenário era desolador. Neco estava de joelhos, com o rosto ensanguentado, e Valdir segurava o cabelo do jovem com uma mão, enquanto na outra ostentava o terço de madeira que pertencera ao pai de Zé. Ora, o herói resolveu aparecer, debochou Valdir, soltando Neco e caminhando lentamente na direção de Zé. Cadê o ouro, seu lavrador de merda? Zé não respondeu de imediato. Ele apenas olhou para o terço na mão do vilão. Devolve o que é meu, Valdir. O terço, o ouro e a paz desses homens. A risada de Valdir foi cortada por um avanço súbito de Zé. A luta foi visceral. Não era uma luta de técnicas, mas de sobrevivência. Eles rolaram pela lama pegajosa, entre chutes e socos que carregavam todo o ressentimento de meses de escravidão. Valdir era forte, mas Zé tinha a força de quem luta por algo maior que si mesmo. Em um momento crítico, Valdir conseguiu sacar um canivete cortando o braço de Zé. Mas o camponês, num movimento rápido de quem lidou a vida toda com troncos pesados, usou o próprio impulso do vilão para derrubá-lo contra uma raiz exposta. O impacto deixou Valdir sem ar por tempo suficiente para Zé desarmá-lo e imobilizá-lo. Os outros capangas, vendo a determinação nos olhos de Zé e percebendo que os demais garimpeiros começavam a se cercar ao redor da clareira com ferramentas na mão, hesitaram. A autoridade de Valdir desmoronou ali, na lama, diante da coragem de um homem simples. Zé pegou o terço de volta, suas mãos tremendo de exaustão e adrenalina. Ele olhou para o vilão caído e disse: Você nunca vai entender, Valdir. O ouro é só pedra. O que vale é a vida e o nome que a gente deixa. Zé ajudou Neco a se levantar e buscou Tião. Com o ouro escondido e o coração em paz, eles iniciaram a caminhada para longe daquele inferno. O trajeto de volta parecia diferente. Cada passo na estrada de terra batida era um passo para longe da escuridão. Conforme os dias de caminhada passavam, o cheiro da lama do garimpo era substituído pelo perfume do mato e da terra fresca após a chuva. Zé estava sujo, ferido e exausto, mas seus olhos brilhavam. Ao longe ele avistou a pequena curva que levava à sua vila. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo,
da cor do ouro que ele agora carregava para salvar sua casa. Ele não via a hora de abraçar Maria e dizer que, finalmente, a fome nunca mais bateria à porta deles. Ele estava voltando para casa não apenas como um sobrevivente, mas como o homem que enfrentou o monstro e não permitiu que ele roubasse sua alma. O sol já estava baixo quando Zé finalmente avistou ao longe a pequena curva da estrada de terra que levava à sua casa. Depois de tudo que havia enfrentado, a lama do garimpo, a traição, a violência e a fome, aquele pedaço de chão simples parecia mais valioso que qualquer pepita de ouro. Cada passo era pesado, porque o corpo ainda doía das semanas de sofrimento, mas ao mesmo tempo havia uma leveza dentro do peito que ele não sentia desde antes da seca destruir sua roça. O vento morno da tarde trazia o cheiro da terra úmida e das folhas da mangueira velha perto da porteira. E aquele cheiro simples quase fez os olhos de Zé se encherem de lágrimas. Ele parou por alguns segundos diante da cerca de madeira torta, respirou fundo e olhou para a casa de barro que aparecia logo adiante. Não era grande, não era bonita, mas era o lugar onde estavam as pessoas, por quem ele tinha atravessado o inferno. Quando atravessou o terreiro, percebeu que o silêncio da casa era o mesmo silêncio de quando a fome ronda uma família. A porta estava fechada, e apenas um fio de fumaça fina saía pela chaminé do fogão de lenha. Zé caminhou devagar até a entrada e bateu com os nós dos dedos na madeira. Por um momento nada aconteceu, até que passos leves se aproximaram e a porta se abriu devagar. Maria apareceu primeiro. O rosto dela estava mais magro do que quando ele partiu, e havia um cansaço profundo em seus olhos. Mas no instante em que ela reconheceu o marido parado ali, coberto de poeira da estrada e com a mochila nas costas, algo dentro dela pareceu quebrar. Ela ficou parada por alguns segundos como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas uma ilusão criada pela saudade. Zé também não conseguiu falar imediatamente. Apenas abriu a mochila com calma e colocou sobre a mesa os mantimentos que tinha trazido: farinha, arroz, feijão, carne salgada, um pouco de açúcar e café. As crianças que estavam no canto da casa olharam primeiro para a comida e depois para o pai. Foi como se demorassem um instante para entender o que estava acontecendo, mas quando compreenderam, correram até ele com uma alegria que encheu a pequena casa de vida novamente. Zé caiu de joelhos no chão de terra batida e abraçou os filhos com força, sentindo o cheiro deles e o calor de seus pequenos braços ao redor de seu pescoço. Maria se aproximou devagar e colocou a mão sobre o ombro do marido, os olhos cheios de lágrimas que ela não tentou esconder. Durante alguns segundos ninguém disse nada, porque às vezes o silêncio carrega mais significado do que qualquer palavra. Aquela família tinha passado dias olhando para panelas vazias e agora, de repente, havia comida sobre a mesa e o homem da casa estava de volta. Maria logo acendeu o fogão de lenha e começou a preparar a refeição enquanto as crianças ajudavam a organizar os mantimentos. O cheiro do feijão cozinhando lentamente começou a se espalhar pela casa, misturado ao aroma do café fresco que fervia na panela. Para qualquer pessoa de fora, aquilo poderia parecer uma refeição simples, mas para eles era um verdadeiro banquete. Zé observava tudo sentado perto da porta, ainda tentando acreditar que finalmente tinha voltado. Ele pensava nas noites frias do garimpo, na lama que parecia querer engolir os homens vivos e na violência que transformava pessoas em monstros. Olhando para Maria e para os filhos agora reunidos ao redor da mesa, ele percebeu que o verdadeiro ouro nunca tinha estado enterrado na terra daquele lugar maldito, mas ali dentro daquela casa humilde. Quando a comida ficou pronta, todos se sentaram juntos. As crianças comeram com uma alegria silenciosa, como quem sabe que aquele momento era especial. Maria olhou para Zé várias vezes enquanto ele comia devagar, ainda cansado da longa caminhada de volta. Havia 1000 perguntas em seus olhos, mas ela sabia que algumas histórias levam tempo para serem contadas. Depois de um momento, ela colocou a mão sobre a mesa e falou com a voz baixa, mas firme, perguntando se tudo aquilo tinha realmente valido a pena. Zé ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele pensou nas pessoas que tinha conhecido no garimpo,
nos perigos que enfrentou e nas decisões difíceis que precisou tomar para sobreviver. Então levantou os olhos e olhou para a família reunida diante dele. Com um sorriso cansado, mas verdadeiro, ele respondeu que tinha valido a pena porque agora eles tinham uma nova chance. A comida sobre a mesa era apenas o começo. O que ele tinha trazido não era apenas mantimento para alguns dias, mas esperança para o futuro. Naquela noite, enquanto o vento passava pelas árvores do quintal e o céu escuro se enchia de estrelas, Zé entendeu que havia sobrevivido ao pior momento de sua vida. O homem que saiu dali semanas antes era alguém esmagado pela fome e pelo desespero, mas o homem que voltou carregava algo muito mais forte. A certeza de que, enquanto existisse coragem e amor pela família, sempre haveria um caminho de volta para casa.